Boa noite, começando mais uma live no nosso curso de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre ouvir é amar. Como é que os filósofos se debruçam sobre o tema da escuta? O que significa a gente parar e ser capaz de ouvir alguém? Como é que a nossa inteligência se amplia quando a gente permite que o outro possa embelezar um pouco a nossa vida? Ouvir é amar. Num mundo muito barulhento, em que as pessoas falam muito e ouvem pouco, como é que a gente consegue desenvolver essa virtude bonita que é ouvir as pessoas? Ouvir as pessoas. Boa noite para quem está entrando, muita gente, Elaine, Adriana, Fátima, Aninha Galvão, deixa eu ver o povo do Face aqui também, Thelma, Neurita, Ângela. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Mônica Brandão, Edivana, Maria Goretti, Sandy, Rose, Camila, Tati. Sejam bem-vindos, vamos falar sobre a escuta, sobre a beleza de escutar as pessoas, sobre pessoas que nos preenchem de coisas bonitas na nossa vida quando a gente é capaz de escutar essas pessoas, quando a gente não faz barulho demais. Mas eu quero começar a live de hoje, antes de falar sobre a beleza da escuta. Hoje é o dia de uma profissão muito bonita, né? Profissão de enfermeira, porque é o dia de uma mulher que é considerada a primeira das enfermeiras, que serviu na guerra, que era rebelde do seu tempo, chamada Florence Nightingale. Eu escrevi sobre ela num livro meu que chama Mulheres que Mudaram o Mundo. Para mim, a Florence Nightingale é uma das mulheres que mudou o mundo pela sua capacidade de servir, de diminuir a dor das pessoas. Olha que bonita essa frase dela. A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus, é uma das artes, poder-se-lhes dizer, a mais bela das artes, a enfermagem. E eu concordo plenamente. Eu acho que o trabalho que um enfermeiro, que uma enfermeira faz é de uma dignidade, é de uma grandeza. Você cuidar de alguém que está doente, você cuidar de uma pessoa no momento mais vulnerável, você colocar todos os medicamentos, você acompanhar a evolução daquela pessoa, você dar banho nas pessoas, você dá banho. Eu estou acompanhando a minha mãe na UTI esse tempo todo, as enfermeiras maravilhosas, os enfermeiros, mulheres e homens que cuidam dela, que torcem pela vida dela, que torcem pela saúde, que se emocionam. É tão bonito a gente ver alguém gastar a sua vida fazendo bem, alguém exercitar esse talento incrível que é cuidar das pessoas, compreender a beleza do que significa cuidar de alguém. Então, carinho, homenagem às enfermeiras, aos enfermeiros que nos acompanham aqui, aos pais, às mães, os enfermeiros, às enfermeiras, por tudo aquilo que os seus filhos fazem, que as suas filhas fazem, pelos riscos a que estão expostas essas pessoas, né? Eles se dedicam de uma maneira, a Florence Nightingale dizia isso, eu prefiro as madrugadas, que é onde as pessoas estão com mais dor e mais desesperada. Eu optei por esses plantões em guerra para acalmar o grito de dor daquelas pessoas. E a gente sabe que hoje há outros gritos de dor e há outras mulheres e homens que dedicam a sua vida a fazer isso. Mas vamos falar sobre a escuta. Você sabe escutar as pessoas? Filosofar é um exercício de amor ao pensamento, né? De amor ao pensar. Filosofia é um amigo da sabedoria, é uma busca por isso. Eu queria que a gente pensasse, eu aqui, você aí, será que a gente é capaz de ouvir as pessoas de verdade? A gente tem paciência com as pessoas que às vezes demoram para falar alguma coisa? Será que a gente consegue prestar atenção no outro sem que a gente, enquanto o outro fala, a gente já
comece a imaginar alguma resposta que eu quero dar para aquela pessoa, então eu não estou escutando. O outro está falando, eu sei mais ou menos o que ele está falando, mas eu sei como é que eu vou reagir à fala dele, porque eu já tenho pronta a minha resposta. Isso não é ouvir. Ouvir é uma arte. Tem uma frase bonita do Goethe que diz assim: falar é uma necessidade. Todo mundo tem necessidade de falar. Escutar é uma arte. Quem gosta de anotar frases aí, anota essa frase do Goethe. Falar é uma necessidade. Escutar é uma arte. A gente tem necessidade de falar. Porque nós somos animais falantes, nós somos animais sociais. Eu gosto de contar coisas que acontecem comigo, talvez a minha carência faça com que eu queira falar mais do que eu precisasse, talvez. Eu gosto de falar, e é uma necessidade. Falar o que eu estou sentindo, convencer alguém de alguma coisa, um instrumental retórico que faz parte do meu cotidiano. O tempo todo eu estou convencendo alguém de alguma coisa. Então falar é uma necessidade. Agora escutar é uma arte. E é uma arte singela. A capacidade que eu tenho de escutar as pessoas verdadeiramente. Eu já dei esse exemplo aqui, mas as pessoas que visitam os asilos, né, hoje está complicado, mas essa pandemia vai passar. As pessoas que vão aos asilos e fazem um trabalho voluntário, às vezes levam bolo, levam torta, levam doce. Claro que eles vão gostar disso tudo. Mas a maior necessidade de alguém que está num asilo é de alguém que escute a sua história. Ele tem tanta história dentro dele para falar e a gente não tem condições ou tempo ou paciência de ouvir aquelas histórias. O exercício da escuta é fundamental numa relação a dois. Como é que eu digo que amo uma pessoa, eu durmo com uma pessoa, eu me alimento com uma pessoa, eu me alimento de uma pessoa, porque a pessoa que eu amo é um alimento para mim, eu sou um alimento para essa pessoa, e eu sou incapaz de escutar. Eu tenho uma escuta seletiva e não uma escuta plena. E no amor pleno, eu preciso de uma escuta plena. Eu preciso ouvir a voz daquela pessoa que fala para mim e ouvir os gestos, porque os gestos falam muito também. Eu posso estar casado com uma mulher há muitos anos e ser incapaz de ouvir a sua voz ou os seus gestos. Ela pode estar sofrendo muito internamente. Ela pode estar numa angústia por uma série de razões que talvez ela nem saiba o que é. Essa pessoa que eu digo que eu amo, ela pode estar num processo depressivo profundo. E eu não escuto. Eu não escuto o seu grito de ajuda, eu não escuto o seu clamor, eu não escuto a sua vontade de viver, ou a sua vontade de morrer às vezes. Eu não escuto. Mas por que eu sou incapaz de escutar o outro? Sabe por que eu sou capaz de escutar o outro? Porque eu sou incapaz de escutar a mim mesmo. E se eu não tiver um exercício da escuta dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu não vou conseguir escutar as outras pessoas, porque eu não estou exercitando a escuta. Mas como assim eu escutar a mim mesmo? Minha gente, todos nós temos uma coisa que a gente pode chamar de emoções precárias. Nós temos emoções precárias. Nós temos emoções falhas. Nós temos emoções complexas. Essas emoções precárias, elas nos trazem uma fragilidade. Então nós somos frágeis. Nós carecemos de afeto, nós carecemos de amor, nós carecemos de aplauso, nós carecemos de acompanhamento. A gente carece do outro. Eu preciso do outro. E quando eu estou precisando do outro, às vezes eu não sei que eu preciso do outro porque eu sou incapaz de ouvir o que está dentro de mim. Eu, no meu plano sedutor, eu saio querendo seduzir as pessoas, mas eu sou incapaz de cultivar uma história verdadeiramente de amor com uma pessoa. Seja um amor de vida, seja um amor afetivo, de amigos, que também é um amor de vida. Eu sou incapaz disso porque as minhas emoções são tão precárias e como eu não escuto as minhas emoções, eu não escuto a outra pessoa. E eu transformo o outro um objeto de mim, do meu desejo. Uma vez eu estava numa academia de ginástica e aí tinha um personal lá da academia, muito engraçado, contador de histórias,
e ele vira e assim, sem perceber, ele falou assim, não, mas o meu namoro tá super legal, ela é incrível, bababá, contando a história da menina que ele estava namorando há 1 ano e pouco, né? E ela é incrível, isso e aquilo, tal, tal. Não, e eu tenho um adipômetro, né? E eu sempre meço o percentual de gordura dela. E aí eu estava com 2 meninas conversando, eu também, assim, a gente parou e falou assim, você mede o percentual de gordura da sua namorada? É, claro, né, para ver, porque é importante isso, né? Falei, e ela mede o seu percentual de gordura? E ele era meio, não era tão forte, ele era um pouco, né, mais obeso que forte, assim. Falei, então você mede o percentual de gordura da sua namorada? Não, de vez em quando, ele tinha dito que todo dia. Não, uma vez por semana assim, mas que história é essa? Você mede o percentual dela para ver se ela continua servindo para você ou não? E ela permite isso? Você não escuta os sentimentos da sua namorada. Não tem razão de ser isso que você está dizendo. O outro não é uma extensão de mim, um objeto meu. O outro é uma pessoa que tem uma história, que tem uma necessidade de amar, que eu não estou ouvindo. Isso vale para a vida profissional. A gente tem brigas profissionais pela incapacidade que a gente tem de ouvir as pessoas. Eu não escuto as pessoas. Aliás, eu não escuto, né, no sentido ampliado do escutar, nem o WhatsApp que eu recebo. Eu começo a ficar com raiva na primeira linha do WhatsApp e eu já respondo xingando. E se eu tivesse prestado atenção, eu ia ver que não é aquilo que aquela pessoa estava dizendo. E aí eu peguei uma briga com alguém à toa, porque eu não estou treinando a minha escuta. Olha que bonita essa frase aqui. Do Goethe também, né? Eu já falei essa frase do Goethe que eu acho linda, falar é uma necessidade, escutar é uma arte, mas esse grande pensador alemão, ele diz o seguinte, olha, para treinar a nossa escuta também, toda pessoa deveria diariamente escutar um pouco de música delicada, ler um trecho de boa poesia e ver um quadro de bela feitura. Dessa maneira, as preocupações da vida cotidiana não aniquilariam a capacidade que Deus pôs na alma humana de perceber a beleza. A capacidade que Deus pôs na alma humana de perceber a beleza. Não é lindo isso? A capacidade que Deus pôs na alma humana de perceber a beleza. Eu tenho para mim que a escuta é uma autorização que eu dou para alguém de fazer o meu interior mais belo. Cada história que eu sou capaz de ouvir de alguém, essa história está preenchendo o meu interior. Histórias singelas, histórias vividas por esta outra pessoa. Eu estou autorizando essa pessoa a embelezar os meus sentimentos, a embelezar as minhas emoções, a embelezar a trilha da minha vida. Agora, quando eu me fecho, eu sou incapaz de ouvir o outro, eu não celebro isso. Minha gente, eu já ouvi tantas histórias marcantes na minha vida. Como eu escrevo, né, o escritor, e eu escrevo todo dia, mesmo coisas que eu não utilizo. Eu escrevo, ou artigo, ou parte de um livro, me debruço, tem livro que eu estou escrevendo há 5 anos, não está pronto ainda, tem livro que eu escrevo em menos tempo, e eu me alimento das humanidades, das pessoas que eu vejo, que eu ouço e que eu sento pacientemente ouvindo as histórias. Eu tenho histórias contadas em avião, eu tenho histórias que já viraram peça de teatro. Eu contei aqui uma história, um dia desses, em Juazeiro do Norte, do Cícero, que é uma história que marcou a minha vida. Uma história de uma mulher que ia encontrar a filha dela no Recife, que era o primeiro voo de avião, e ela ficou assim um tempo contando a história e ouvindo a história linda daquela mulher. Eu tenho histórias incríveis de alunos. Eu tenho uma história essa é recente, na Bahia eu fui dar uma palestra e o motorista que nos levou, né, para essa palestra, ele disse que a mãe dele teve muitos problemas na gravidez e quando foi ter o parto, né, ele foi nascer, a tia veio para ajudar a irmã, a mãe dele, e aí fugiu com o pai. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas o que aconteceu depois? Não,
Minha mãe ficou muito louca, eu era um bebê, e ela me deu para minha avó criar. Eu falei, eu não tenho condições de ficar aqui. A minha irmã me traiu com meu marido, foram viver a vida deles. Essa mulher foi para um outro estado, e quando a avó dele morreu, ele tinha 20 e poucos anos, ele foi atrás da mãe. Ele não procurava a mãe porque ele achou que a mãe fez uma outra família e não queria mais encontrar com ele. E a mãe não procurava porque achou que a avó fez a caveira dele contra, enfim. Os dois desperdiçaram um tempo imenso. E ele me contando como é que foi esse encontro. Mas eu bebi aquela história. Eu fiquei imaginando como é que foi. Eu falava assim para ele, descreve um pouco como é a sua mãe. E ele foi dizendo, né? Como é que a mãe... Eu falei, você acha que você se parece com ela, né? Eu falei, um pouco. E aí contando, eu falei, e você tem outros irmãos? Sim, e os meus irmãos estavam na sala quando eu cheguei. E eu fui ouvindo aquela história. Ouvir é amar. Ouvir é amar o outro e amar a gente mesmo. Olha que a Helena está dizendo que vai um dia contar a história dela. Conte, Helena. Cada um tem uma história linda, né? Cada um tem uma história fascinante da sua vida. Caminhos bonitos a serem percorridos. Quero conhecer o Cícero quando eu for para Juazeiro, está dizendo a Fátima. Eu já vi essa história, você já contou sobre ela. Olha que coisa bonita também aqui, que eu anotei para vocês, do Chaplin. Charlie Chaplin. Às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise. Apenas nos ouça. Você não tem, às vezes, um amigo que fica te analisando demais e que não consegue ouvir o que você está dizendo? Não serve para amigo. Serve para colega, serve para passear de vez em quando, mas amigo tem que ouvir a gente. Não tem que julgar. Amigo tem que ouvir as nossas dores, tem que ouvir o nosso titubear da vida. Amigo, aquela história do ombro amigo, é uma metáfora bonita, né? Mas é alguém que está ali disposto a isso. Amor nem se fale, né? Se você tem um amor que você não pode falar com esse amor, porque você tem vergonha da pessoa, doutor Sandro, ouvir o outro sem julgamento é um gesto de amor. Tá falando um delegado aí, coisa boa. Obrigado, viu? Uma honra ter você aí. Miro, Bananal, Sandra do Rio, Mira de Bananal. Simone, gosto de ouvir. Meu nome significa aquela que ouve. Aí, ó. Vocês sabem o significado do nome de vocês? Eu fazia muito em sala de aula antigamente. Faz tempo que eu não faço isso. Eu pegava o nome dos alunos e a gente explicava um pouco a origem dos nomes e o significado desses nomes, né? E eu dizia muito para os meus alunos, assim, olha, os nomes vocês não escolheram, ninguém escolhe o nome. Alguém escolheu o nome para a gente, mas há tanta coisa na vida que a gente pode escolher. E a escuta, ela é uma escolha. As pessoas mais sábias que eu conheci na minha vida foram pessoas com essa profunda capacidade de escutar, de ouvir de verdade. E é tão gostoso isso. Falar com gente que está ali e veja, a pessoa, Rosa, qual é a origem, o que significa Rosa? Lindo seu nome, Rosa. Tantas histórias ligadas à Rosa, ao desabrochar, ao belo, né? A duração daquilo que enfeita, que perfuma a alma, que perfuma a vida. Leonardo, sabe que eu sabia o significado de Leonardo? Um dia a gente faz um programa só sobre os nomes. Hoje é sobre escuta. Mas que legal que a gente pode ter pessoas que gostam de nos escutar. O mundo que a gente acabou vivendo nele, que é um mundo muito rápido, né? Um mundo muito descartável, um mundo muito... necessariamente a gente tem que mostrar desempenho nas coisas que a gente faz. Eu tenho pressa no trabalho que eu estou fazendo, eu tenho pressa de desenvolver tudo aquilo que eu preciso desenvolver, e eu não tenho esse tempo necessário para o aconchego da minha alma, que é o tempo da escuta. Que gostoso. Sabe que eu tenho imagens lindas da minha infância,
Quando a gente à noite ficava sentado na calçada em Cachoeira Paulista e a gente brincava, né? Os nossos pais ficavam sentados em calçada, nas cadeiras que eles colocavam, parecia aquelas cadeiras de praia, e eles colocavam aquelas cadeiras na calçada e ficavam conversando. A televisão já foi um pouco ruim nisso, né? Tem muitas coisas boas, mas o excesso disso fez com que as pessoas parassem de conversar para ficar grudado na televisão. Aí veio a internet, veio o celular. Celular que é uma coisa maravilhosa, a tecnologia é maravilhosa, maravilhoso, mas impede a nossa escuta, porque eu não escuto mais as pessoas. Tem alguém falando comigo e eu estou olhando. O que está no Face, o que está no Insta, que notícia tem, estou num joguinho qualquer, estou em alguma coisa. E eu tenho esse descabimento, né, da construção da minha identidade, que necessariamente seria mais leve se eu soubesse escutar as pessoas. E se eu soubesse escutar a mim mesmo. Eu comecei falando de escutar a mim mesmo, depois eu fui para outras... muito bonitas as coisas que vocês estão dizendo aqui. Você precisa ouvir a história do meu filho, que foi atrás do pai aos 19 anos, e hoje eles estão muito felizes. A Valnice dizendo aqui, preciso de um amigo assim. Olha, modéstia à parte, eu sou um amigo assim. Se vocês perguntarem para os meus amigos, né, eu ouço as histórias inteiras, pergunto detalhes, e mesmo pessoas que eu não conheço e que eu encontro, alunos, eu tenho um prazer de ouvir o aluno contar a sua história de superação, como é que ele desenvolveu. A vida é isso, minha gente, a vida é isso. Você aprende com as pessoas. Eu era pequeno e eu gostava, ia na casa das minhas tias, e minha tia falava assim, nossa, ele sabe a vida de todas as empregadas que trabalham aqui, porque eu ficava na cozinha conversando com elas. Eu era pequenininho e ficava perguntando assim, e a criança, ela tem uma espontaneidade linda que depois a gente vai tirando dela. A criança gosta de perguntar e ela é mais livre nas suas perguntas, e perguntando a gente vai ouvindo histórias e vai se alimentando disso, né? E vai aprendendo a dimensão do amar, do saber amar as pessoas, do significado que as pessoas podem ter na minha vida. Eu separei uma outra coisa aqui para vocês. Olha que bonito, do Mário Quintana. Vocês gostam de Mário Quintana? Eu amo os poetas da simplicidade. Há um grande silêncio que está sempre à escuta. E enquanto a gente fala, o silêncio escuta e cala. Quando eu falo, o silêncio escuta e fala. Então eu preciso fazer silêncio para ouvir o silêncio, para ter mais profundidade nas coisas. Se eu falo, e é muito interessante que essa escuta interna, que o Mário Quintana está colocando aqui também, ela é muito bonita, porque quando eu não tenho um exercício da escuta interna, eu acabo falando coisas das quais eu me arrependo. Porque eu agi por impulso, né? A gente já falou um pouco de impulso aqui. Eu já falei, eu agi por impulso. Se eu me escutasse um pouco mais, se eu pensasse, mas por que eu estou querendo publicar esse texto aqui? Por que eu estou querendo xingar essas pessoas? Por que eu estou querendo devolver o que eu acho que o outro fez e eu nem sei se o outro fez para mim? Porque eu preciso me escutar. Eu preciso escutar os meus sentimentos. Preciso ficar quietinho. O escritor ama a solidão. Não dá para ser um escritor sem não gostar da solidão. A boa solidão. Eu amo ficar ouvindo o som do silêncio. Eu aprendi isso com grandes escritores. Eu me lembro, já dei esse exemplo algumas vezes em palestra, uma vez almoçando lá com o poeta Paulo Bonfim, com a grande escritora Lígia Fagundes Telles, com meu amigo Naline, e aí estava chovendo, e a Lígia fechou os olhos e ficou assim, barulho de chuva, barulho, e ficou de olhos fechados um tempo pensando no barulho de chuva. Ela estava escutando a sua história, porque o barulho de chuva para ela tinha um sentido muito mais profundo, inclusive, do que para mim naquele momento, que não estava pensando naquela chuva. Eu fiquei imaginando quantas histórias essa mulher viveu ouvindo barulho de chuva. Não é poético ouvir barulho de chuva? É no silêncio que eu ouço um bambu. Aí alguém colocou uma coisa. O escritor ama a solitude. Eu coloquei isso numa peça minha que chama Hortança Velha.
Hortense diz assim, eu não tenho medo. Hortense, a velha, é uma peça que eu fiz que a Grace Januca interpretou lindamente, né? E é uma mulher que vai colecionando coisas, ela é uma acumuladora, e ela vai acumulando e vai acumulando coisas, e ela conversa com uma gambá grávida, com uma goteira e com uma irmã morta. Olha o tamanho da solidão dela. Mas ela é uma mulher que viveu muito, né? Ela está fechando o cabaré dela, e é o último dia do cabaré, tudo na cabeça dela. E foi tão interessante porque eu até tive uma escuta da Grace, porque na cabeça dela houve o cabaré. Na minha cabeça é toda uma imaginação da Hortense. E eu falei, faça como você quiser. E eu fui escutando da maneira até com que ela interpretou uma coisa que eu criei também, né? E ela falava sobre a solitude. Por isso que eu lembrei dela. Olha o que dizia Rubem Alves. Que bonito isso aqui. Eu tive a honra de conviver com Rubem Alves também, que era um poeta da educação. Nossa! Ele dizia assim, o ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso. Saber não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. O outro, minha gente, vê mundos que nós não estamos vendo. E se eu conseguir escutá-lo, sem ansiedade de falar o tempo todo, de falar de mim, das coisas que eu fiz, de quem eu sou, de como é que eu sou. Às vezes essa ansiedade, essa vontade de ser amado, ela é tão forte, é tão grande, que eu não consigo ter a leveza de caminhar com calma nos sonhos das pessoas que se encontram comigo. Eu presto muita atenção nisso porque eu sei que cada encontro com alguém é um momento sagrado. Da mesma maneira que para mim entrar numa sala de aula é compreender o sagrado, porque aquele espaço para um professor é um espaço sagrado, ninguém será um bom professor se não conseguir escutar. Mas é um espaço sagrado para mim encontrar com uma pessoa, é sagrado. Pessoas que são amigos e que eu faço de tudo, né? E eu sou um amigo que tem falhas, que tem erros também, como os meus amigos também têm. Longe de mim querer amigos perfeitos, isso é uma loucura, não existe, né? Mas as nossas imperfeições a gente acha que é melhor caminhar juntos. Mas quando eu encontro pessoas em alguns lugares, e é tão gostoso isso, né? Essa história de dar palestra em muito lugar, aí conhece, né, um professor numa faculdade, um secretário de educação, um professor de uma escola, alguém que me via por algum, né, lugar no Face, em programa de televisão que eu tinha. E essa pessoa vai, né? Me lembro uma vez uma senhora contando uma história para mim em Jequié, também na Bahia. E ela parou e falou assim, você tem 2 minutos? Ou a gente fala outro dia. E eu ria, você está rindo do quê? Eu falei, que outro dia que a gente vai falar? Não, não vou vir aqui toda hora, né? Não é mesmo? Então, posso contar uma coisa para você? E ela contou uma história e ela queria saber se eu achava que era pecado ou não, aquilo que ela estava me dizendo, né? E eu devolvi a pergunta para tentar entender o que ela achava que era pecado, né? E foi assim, 10 minutos talvez, eu chegando, ela contando a história, eu falando, indo. Aí eu falei assim para ela, posso usar isso que você me contou na palestra que eu vou dar agora? Era uma palestra de literatura, e literatura é a história dos sentimentos, né? Jequié tem uma feira literária incrível, depois eu acabei voltando para Jequié, de novo nessa feira literária. E aí eu usei aquela mulher que eu acabei de conhecer e me contou uma história linda. Por quê? Por causa da escuta, pela necessidade que a gente tem de escutar. Olha, o tema de amanhã ia ser comodismo, mas eu vou mudar o tema de amanhã, porque o tema de depois de amanhã ia ser simplicidade. E amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. E tem tudo a ver com o tema da simplicidade. A história dos pastores, ela, né, se revelando aqueles pastores, a história de Fátima. E simplicidade, né, para quem é ou quem não é religioso, é uma palavra tão bonita, tão cheia de significados. O que significa simplicidade? Hoje na escuta a gente falou um pouco da simplicidade. Olha o povo aqui do Face, né? O som do silêncio é maravilhoso. A Elma dizendo o som do silêncio chega a ser poético. Edson, obrigado pelo carinho de vocês. Carlos Alberto, Renato Bellini, meu professor amado. Também ouvi você cantando. Eu falei da valsinha, eu li a valsinha
o outro dia e ele mandou uma gravação para mim, o Renato, que é meu amigo e meu professor de canto, dele cantando essa música, tem uma voz linda, né? Por exemplo, né, o Renato me ensinou, meu professor, que para a gente conseguir desenvolver bem o canto, a gente tem que escutar a nossa voz. Eu tenho que escutar o que eu estou cantando. Para eu desenvolver bem a fala, eu tenho que escutar a minha fala. Para eu desenvolver bem os meus sentimentos, eu tenho que escutar os meus sentimentos. E não sair brigando com os meus sentimentos. Eu tenho que escutar a minha dor. Se eu tiver simplicidade, fica mais bonito ainda. Porque eu vou descomplicando as coisas. Eu queria tratar com vocês o tema da simplicidade amanhã como esse talento do descomplicar. Por que às vezes a gente complica tanto a vida? Uma vida que é tão curta, né? Que passa tão rápido e a gente fica o tempo todo complicando momentos que poderiam ser muito mais saborosos, mais poéticos. Então faça exercício aí. Vamos começar escutando as pessoas que estão perto da gente, pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente e que ficariam muito mais felizes se nós tivéssemos essa capacidade da escuta. E esse exercício também de escutar os próprios sentimentos, né? Das frases aqui, a que eu queria que vocês guardassem hoje, mais da escuta, porque eu acho que ela resume muito o que a gente falou, é essa do Goethe. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Um beijo, Maria de Londres, um beijo, Edivânia. Vocês são meninas que escutam com tanto carinho, com tanto amor. É tão bom ter vocês na minha vida. Os meus dias são mais poéticos por conviver com vocês. Vocês são muito preciosas. Um beijo aqui para Ivone, que esses momentos sejam lindos. E eu termino lembrando as enfermeiras, enfermeiros, pelo seu dia de hoje, lembrando a Florence Nightingale, de quem eu já falei, para quem estava no começo, que tinha essa paixão pelo cuidar. Ninguém é feliz sem cuidar de alguém. Isso é um pensamento aristotélico. Eu só me desenvolvi humanamente porque alguém cuidou de mim. Diferentemente da maior parte dos animais, um ser humano só consegue ser quem é porque alguém cuidou. E aí eu quero fazer o contrário também. Eu só vou me realizar quando eu cuidar de alguém. Olha que legal aqui, Chalita, você deu a sugestão do filme O Milagre da Cela 7, eu vi. O filme que eu falei ontem chama Nossas Noites. Nossas Noites. São duas pessoas na melhor idade, enfim, e que se visitam. Feira de Santana, também já tive aí. São pessoas que se visitam, os dois, e eles começam a desenvolver uma história de amor numa idade mais avançada. Para dizer o que a gente estava dizendo ontem, que nunca é tempo para encontrar um amor incrível na vida. Valeu, gente! Até amanhã!